Bem-vindos a mais uma aula, e essa aqui é a segunda e última aula do Speak Up. Bem-vindos, bem-vindos! E aí, gente, como que vocês estão? A galera tá entrando, vendo vocês. E é isso, bom, nessa aula aqui, então, vai ter muita coisa acontecendo, mas aqui a gente vai aprender sobre estruturas complexas em inglês, como criar aquelas frases um pouco mais complexas, né? Frases um pouco mais longas. Também vamos aprender um pouco sobre frases prontas, como responder, como fazer perguntas. Então eu quero que você saia dessa aula aqui, você que não sabe nada, eu quero que você saia dessa aula aqui já sabendo, pelo menos, se comunicar um pouco em inglês. Esse é o intuito dessa aula aqui, tá? Boa noite, good evening, hello, good evening. Ó, tô vendo que tem gente já falando, né? Da maneira correta, good night, good evening, boa noite para vocês. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto então. A gente não perde tempo por aqui. Deixa eu deixar o meu computador aqui mais perto. O copinho de água já está aqui comigo. E aqui a gente vai conversar então um pouco com vocês. Por que eu quero falar sobre estruturas complexas e as primeiras frases? Uma das maiores dificuldades de muitas pessoas é formar as frases em inglês, é colocar para fora o que está sentindo e às vezes até de fazer uma pergunta, né? Poxa, eu estou precisando comprar tal coisa e não sei perguntar. Ou eu perdi minha mala no aeroporto e não sei pedir uma ajuda. Ou me fizeram uma pergunta, eu até entendi, eu não soube responder. Então, esse tipo de dúvida, a gente tenta sanar o mais rápido possível. Porque isso é muito mais interessante do que você aprender todas as regrinhas, né? No começo. Então, no começo, você tem que aprender a se comunicar, você tem que aprender a se virar. E é isso que a gente vai falar um pouco sobre hoje aqui. Hoje também eu vou abrir uma oportunidade aqui para vocês de fazerem parte do Inglês Express. Inglês Express, que é um curso meu, que é um curso exatamente sobre estruturas de frases, onde eu ensino você a formar frases, onde eu te mostro as exceções, o que você deve fazer, o que não deve fazer, as pontuações, tudo bem detalhado. E eu vou mostrar isso para vocês aqui, como que funciona direitinho, tá bom? Mas então vamos lá. O que a gente precisa saber quando a gente está aprendendo inglês? Então a gente tem que aprender a fazer perguntas em inglês. A gente precisa saber perguntar para a pessoa como que você está, onde você está indo. Então são algumas palavras-chave que vocês têm que aprender. Anote, tá todo mundo com caderno aí na mão? Caderno, lápis, caneta, computador. Eu prefiro que vocês estejam escrevendo, tá? Isso é muito mais interessante. Escrever é muito mais interessante, você lembra mais, absorve muito mais do que digitar. Então, se puderem estar escrevendo, será muito melhor. O que vocês vão escrever? As question words, que são palavras que fazem perguntas. Essas são muito importantes para vocês conseguirem fazer uma pergunta em inglês, conseguir identificar uma pergunta. Então, vamos lá. Where, que é onde, tá? Where. How, que é o como. Who, que é o quem. Você pode até colocar do lado, se depois você falar, mas será que eu escrevi certo ou não? Coloca a tradução. Então, where, onde. Aí você pode até pesquisar depois se você escreveu direitinho. How, como. Who, quem. When, quando. What, o que. Why, por quê, e which, qual, tá? Então anota essas palavrinhas aí, e aí pode ser que você escreveu uma coisinha ou outra errado, mas fica tranquilo, porque depois você lá dá uma checada no tradutor, dá uma checada no Google, já sabendo a tradução fica muito mais fácil, ok? E isso aí não tem erro, você vai colocar isso no Google, onde vai aparecer o where, vai colocar como, vai aparecer how, ok? Então tá, o que a gente deve usar, para que a gente deve usar essas perguntas? Primeiro, para saber como a pessoa está. How are you? Né? How are you? Por que a gente tem essa ordem? Por que a gente faz essa pergunta dessa maneira? Em inglês, a gente não pode misturar, uma regrinha, o verbo to be, que é o are, o is, o am, com o do, o does, que são verbos auxiliares. Então, na hora de você fazer uma pergunta, você fala how are you? Como você está? Uma possibilidade também é perguntar how do you do? How do you do? Que é tipo assim, como que você faz as coisas, né? Como que a vida vai, como as coisas vão. How do you do? How do you do é um exemplo
perfeito de não traduzir literalmente, porque não vai fazer sentido. How do you do quer dizer como você faz. E tipo, como assim? Mas ele traduz como você vai, como estão as coisas. Então, essas palavrinhas não são para ser traduzidas. Deixa eu checar só se o microfone tá tudo ok aqui. Não são para ser traduzidas. E sim entendidas, tá? Então, lembrem isso, não traduzam, entendam. Ah, mas eu posso traduzir? Claro, pode, mas você tem que entender o significado, porque algumas coisas vão fazer sentido, outras não, tá? Então, how are you? How do you do? How is it going? Como que as coisas estão indo? How is it going? E a partir do how, você pode trazer vários tipos de pergunta, como how is work? Como está o trabalho? How is your family? Como está a sua família? How are your kids? Como estão seus filhos? How are your parents? Como estão seus pais? Então, o how, ele vai abrir várias portas porque ele é o como. Poxa, como eu chego naquele lugar? Então, se você quiser informação, você mostra, deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu não sei o que, mas pegar, sei lá, isso aqui. How I go here? É uma pergunta certa? Não, o certo é usar o do aqui. How do I get here? Como que eu chego aqui? Então, how do I get here? O how vai te ajudar a fazer esse tipo de pergunta. Sabendo as question words, elas vão abrir um leque de curiosidade. Lembra que eu falei que vocês têm que ser curiosos, que vocês têm que buscar informações, de uma coisa vai levar a outra, e vocês vão conseguindo criar palavras novas, criar frases novas. São sempre, você tem que ser uma pessoa curiosa para conseguir se comunicar melhor. Então, how do I get here? Ou então você pode perguntar onde é isso? Where is it? Where is it? Aí vem o onde. Where do you live? Onde você mora? Where do you work? Onde você trabalha? Eu uso do aqui, porque o are, ele significa estar ou é. E eu quero saber onde você trabalha, não onde você está. Então, where do you work? Onde você mora? Where do you live? Então, não confunda esses verbos. Não é para todas as perguntas que você vai usar o do e não é para todas as perguntas que você vai usar o are. Importante, question words, para fazer perguntas, sempre serão as primeiras palavrinhas da pergunta, da frase. Então, where do you work? How do you go to work? Que é como que você vai para o trabalho. When, quando? When do you go to work? Então, às vezes, eu posso usar where, how e when para fazer a mesma pergunta, só que com coisas diferentes, significados diferentes. Onde você trabalha, né? Não, onde você vai para o trabalho, né? Onde você vai trabalhar, quando você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Então, where do you go to work? Onde você vai trabalhar? How do you go to work? Como que você vai trabalhar? When do you go to work? Onde você vai trabalhar? Vocês estão vendo essas coisas? Então, os question words, eles são essenciais para vocês criarem perguntas. E aí, quando as pessoas responderem, o que vocês têm que ter em mente? A resposta que vocês têm que ter, ela vai ser equivalente à pergunta. Então, se tem o onde, você vai ter que colocar a localização. O quando vai ter que ter a data. O how, que é o como, vai ter que explicar a situação. Então, estudar os question words é o que eu falei, vai abrir um leque de possibilidades para você conseguir responder corretamente perguntas em inglês. Ok? Entendido? Certo. Uma coisa que eu queria contar aqui, falar para vocês sobre o Inglês Express e sobre esses tipos de perguntas. Por que que o Inglês Express ele faz tanto sucesso com os alunos, né? Hoje, o Inglês Express sozinho, somente o curso do Inglês Express, tem mais de 700 alunos. É o meu curso com mais sucesso, vamos dizer assim, porque ele é um curso rápido. E muitas pessoas, elas buscam uma solução rápida. Porque o que eu vejo, né, quando eu estou conversando com alunos, até os particulares, as pessoas elas têm uma necessidade, a maioria das pessoas, necessidade com o inglês, urgentes, mas que o problema que às vezes para elas é gigantesco é pequeno. É formar uma frase, é conseguir falar com mais confiança, é colocar para fora tudo que está pensando. Poucas são as pessoas que pelo menos vêm, que procuram e que estão buscando inglês assim com uma sede, que sabem nada, zero,
ou que já sabem muito. A maioria das pessoas tá naquela média de, tipo, já estudei muito inglês, tô travado pra caramba, nenhum curso funciona, sabe aquela coisa de eu sou velho demais, não, eu sou novo demais, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu trabalho muito, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho meu trabalho. Então, assim, tem muitas coisas que param as pessoas. Só que muitos de vocês, eu acredito, já fizeram, já estudaram inglês em vários momentos. Ou em cursos, ou com professores, ou até mesmo sozinhos. Então, quando vocês pegam um método, né, uma dinâmica, um curso rápido, que tem um começo, meio e fim, que tem assim um fundamento, você aprende de uma maneira muito fácil, muito rápida. Né? Então, o curso Inglês Express, ele é uma baita de uma aula que foi para mim também. Então, quando eu criei ele, eu criei pensando para ajudar as pessoas a formar frases. Mas ele tem transformado muitas pessoas, muitas vidas. Falando, nossa, eu finalmente entendi. Em uma aula sua, eu consegui entender um contexto que eu estava travado há muito tempo. Isso acontece porque, às vezes, a gente procura os resultados e as respostas nos lugares errados. Então, quando você é colocado com a ordem do inglês, toda aquela estrutura que eu falei, falei ontem, sujeito, verbo, complemento, cria a frase assim, vai seguindo. Isso já salvou tantos alunos de falar, nossa, na hora de falar eu lembrei. Sujeito, verbo, complemento. Então, eu nunca mais falei que tá chovendo e falei is raining. Eu lembrei que eu preciso colocar o it. It's raining. E é o que eu falei ontem, você tem que celebrar as pequenas coisas, você tem que celebrar as pequenas vitórias. Então, consegui falar algo que eu não conseguia falar. E é isso, essa transformação vai te dar um impulso para você continuar. Então, é importante que vocês aprendam essas palavrinhas, né? Essas são 6, né? Where, when, how, what, why, who e which. São 7, aquela que está fazendo os cálculos, né? São 7 palavras. É importantíssimo você aprender essas 7 palavras para você saber direcionar, focar, perguntar e automaticamente responder. Ah, Maria, eu achei que você ia ensinar a gente a falar how are you, I'm good, fine, and you. Não. O que eu estou ensinando aqui para vocês? Mostrando o caminho, porque eu acho que isso é muito mais eficaz. Mostrando o caminho para que vocês consigam, a partir desse caminho, caminhar com as próprias pernas. Então, assim, é fácil a gente dar frases prontas? Sim, eu vou trazer mais frases prontas para vocês, né? Ah, where are you? I am here. I am there. Where is your sister? She is in my house. Where do you live? I live at blá 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 blá. Where do you work? I work at tararará. Só que, se eu te der frases prontas, sempre, o tempo inteiro, pode ser que numa situação alguém te pergunte alguma coisa um pouquinho diferente e a sua resposta terá que ser diferente. Então, é isso que trava a gente. A gente sai de um país, né, do Brasil, e fala, tá, how are you? Fine, thanks, and you? E a pessoa chega e fala, how are you doing? Aí você fala, meu, ela não perguntou how are you. Será que eu posso responder I'm fine? Será que eu falo and you? Será que eu respondo outra coisa? Então, entender que how are you? How do you do? How's it going? How have you been? How are you doing? São a mesma coisa. Pedem a mesma resposta. Isso deixa a gente mais livre até para perguntar. Não fica travado no how are you? How are you? How are you? How's it going? How is your work? How is life? Como tá a vida? Então, a dica de ouro de hoje é estude e aprenda e entenda e use os 7 question words, que eu vou repetir. How, why, when, what, who, where e which. Ok? Estudem, pratiquem, gravem, crie frases. Escreva, escreva, escreva. Aqui não tá certo, mas cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Vai ser outro hoje. Escreva, 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 tá? Escreva muito e pratique frases. Crie frases mirabolantes na sua cabeça. E uma frase vai levando a outra. A criatividade é isso que vai acontecer. Ok? E para responder, você sempre vai cuidar. Se a pessoa perguntou, are you okay? I am ou I am not. Is it good? It is good. Então tem essa inversão na hora de fazer uma pergunta, que a gente coloca ou o verbo to be lá na frente, ou o do e o does. Na hora de responder na afirmação, volta tudo para o lado normal, tá? Esse tipo de coisa
É super comum e acontece, e é isso que vai te ajudar a desenvolver melhor. Ah, o inglês é super complicado. Não, ele só tem a lógica do inglês. Então, um dos maiores erros é as pessoas, nós, né, queremos achar lógica do português e inglês. Isso não acontece. O inglês tem a própria lógica, ok? Então, regrinha número 1, que todos têm que saber, a lógica do inglês fica no inglês. Então, você tem que buscar entender essa lógica, ok? Pergunta aqui para vocês. O que tá hoje em dia, o que te impede de prosseguir hoje em dia? O que te bloqueia? O que você sente que é o seu maior inimigo, sabe? O que é o inglês? Por exemplo, o que acontece às vezes com algumas pessoas é ver o inglês como uma pedra no caminho. Ai, se não fosse o inglês, eu seria mais bem sucedido. Se não fosse bem no inglês, eu conseguiria tal posição. Porém, às vezes, se a gente olhasse para outra pedra no caminho, né? Se eu fosse mais. Se eu separasse melhor o meu tempo, se eu me dedicasse mais ao inglês, ou se eu tivesse aprendido anteriormente. Então, se a gente mudar o foco, às vezes, a gente encontra a solução que a gente precisa. Então, o que para você, anota, coloca aí no chat, o que tá te impedindo hoje de falar melhor? O que te impede hoje? Ah, é a vida financeira, ou é o meu trabalho, ou é a falta de tempo, ou é o método correto que eu ainda não achei, ou nada me impede, eu acho que eu tô super aberto. Coloca aí, o que tá te impedindo hoje de prosseguir, de fazer mais, tá? Porque assim, pensa comigo, isso é uma coisa que eu já pensei muito. Quando eu trabalhava de modelo, eu sempre ficava, eu falei, cara, mas eu quero mais, eu quero conseguir mais, eu quero conseguir mais. E aquela frase que ficava na minha cabeça é: se você não fizer hoje algo diferente que você fez ontem, você não vai ter os resultados diferentes do que você tem hoje e amanhã. Eu fiquei, cara, que loucura, né? Então, tipo assim, se eu sempre fizer a mesma coisa, os resultados sempre serão iguais. Isso parece óbvio, né? Mas não é óbvio na hora que a gente tá fazendo alguma coisa, que a gente tá buscando alguma coisa. A gente insiste, e eu me coloco nisso, tá? Eu não é vocês, eu me coloco nisso, que a gente insiste em fazer as mesmas coisas. Um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. E persiste, persiste, persiste. Muda a rota. Faz algo diferente. Fala, não. Então, por exemplo, se eu estou estudando inglês todos os dias por 1 hora e não está funcionando, muda. Não estuda todo dia, estuda 3 vezes, porque às vezes, gente, o estudo demais atrapalha. A cabeça fica tão louca, enlouquecida com informação, que a gente não consegue absorver o que realmente importa. Muda a maneira que você estuda, relaxa. Ai, eu tô assistindo filme demais e não tô conseguindo entender nada. Então assiste filme para curtir. Põe a legenda em português. Hoje em dia, é mais importante a sua sanidade mental do que você fazer tudo desesperadamente para conseguir aquilo que você deseja. Vai com calma. Quando você menos esperar, aquilo que você sonha vai estar acontecendo com você, ok? Então, primeiro passo a fazer. Deixa eu arrumar de novo aqui o microfone. Primeiro passo a fazer é ir com calma, ok? Então, vamos lá. As frases complexas, que é o que eu quero falar aqui para vocês, como o nome diz, elas são complexas. Por que elas têm esse nome? Porque elas são uma junção de uma frase incompleta com uma frase completa. O que é uma frase completa? Uma frase simples em inglês. Sujeito, verbo, complemento. Uma frase incompleta, ela não tem ou sujeito ou alguma coisa, ela está faltando, ela não tem ou um complemento. Ela falta informação. Quando falta informação, ela depende de alguma outra informação para fazer sentido. Então, ela é uma frase ou uma cláusula dependente, ela depende de outra coisa para fazer sentido. E aí a gente vai formar frases complexas. Frases complexas são quanto? Enquanto você assiste televisão. E aí, o que falta? Falta uma frase. Eu estou dormindo. Isso é uma complexa? Enquanto você estuda, eu estou tomando banho. Então, isso acontece pra caramba em inglês. E aí, desculpa, cliquei na tela. Isso acontece pra caramba em inglês. E aí, quando eu preciso criar esse tipo de frase, pode causar confusão. Será que eu coloco na ordem do português ou não?
Então, a gente tem aqui duas coisas muito importantes. A gente tem a frase simples, que é começar sempre uma frase com sujeito, certo? A gente começa com sujeito, verbo, complemento. Mas e se eu começar a frase com because, however, while, and then? Eu posso começar uma frase assim. Só que, como ela é uma frase que não começa com sujeito, ela será automaticamente